graduada em Pedagogia, com especialização em Didática e uma ampla experiência na área da educação infantil e na formação de professores. Hoje temos aqui no nosso canal do YouTube Evelyn Aquino falando sobre educação e aprendizagem. Mas ele vai falar da importância do amor neste processo, né? E esse é um elemento novo, porque até então pouco se discutia sobre falar de amor e de afetividade na educação, né? Ele vai falar de um indivíduo que é total, que é integral, né? E que eu tenho que desenvolver de forma harmônica todas as possibilidades desse indivíduo. Então, existem elementos que são fisiológicos, biológicos, emocionais, sociais e os cognitivos, né? Os da aprendizagem mesmo. E ele também fala de uma outra coisa que, quando a gente fala do livre-arbítrio na doutrina, tem bastante sentido, né? Que é na capacidade de autogestão do indivíduo, do desenvolvimento da autonomia. E uma outra coisa importante que ele vai falar é da capacidade de aprender com os próprios erros. Isso é uma coisa que até hoje é muito difícil para a gente entender, né? Que o erro ele deve existir para nos ensinar. E principalmente quando a gente fala da criança e do adolescente, a gente tem muita ideia de que, não, mas não pode errar. Não, ele tem que saber o que é o certo. Ele já ensinamos para ele o que ele sabe. Como é que ele está errando? Errar faz parte do desenvolvimento humano. E a gente deve enxergar o erro como uma possibilidade de aprender. O Piaget ele fala de uma outra ideia bem legal também, que ele chama de erro construtivo. E o que o Piaget diz? Ele diz assim, se a gente cometer um erro, a gente não deve olhar com punição, a gente não deve olhar, eu não posso mais fazer isso, mas por que eu errei? O que eu aprendo com esse erro, de modo que aí sim eu não volte a errar de novo. Principalmente na adolescência, isso é muito importante. Porque a adolescência é um período em que a gente está ensaiando a entrada na fase adulta, com a chance de errar, de cometer erros que na fase adulta a gente nem sempre vai poder cometer. Então, enxergar o erro como uma capacidade, uma possibilidade de aprender é um elemento muito importante na educação. E aí, Pestalozzi tem um aluno que, para a gente, dentro da doutrina espírita, é muito significativo, que é Rivail, né? Que vai estudar com Pestalozzi aos 11 anos de idade. Então, ele é professor, né? Ele se forma professor. Com 19 anos, ele já está ensinando em Paris e durante 30 anos ele se dedicou à educação. Depois é que ele adota, né, o nome de Allan Kardec, quando ele começa a decodificação da doutrina. E tanto Pestalozzi quanto Rivail, eles fazem uma coisa que para a época era extremamente inovadora e questionada, porque eram contra isso, que é do princípio de democratização do ensino. Né? Eles entendiam que a educação deveria ser para todos, que a educação era importante para que o desenvolvimento pudesse acontecer. E como naquela época a escola não era para todo mundo, o que os dois fizeram isso? Eles atendiam na casa deles, eles fundaram escolas nas suas casas, e eles atendiam as pessoas, eles ensinavam dentro das casas deles, no sentido de que todos realmente que quisessem pudessem ter acesso à educação. Né? Então, isso era uma coisa bastante inovadora para a época. E aí, ainda pensando nisso, Gi, por favor, a infância, né, que eu falei lá no comecinho, no primeiro slide, ela é um período muito importante para o desenvolvimento do espírito, porque, como eu já disse, a criança nessa faixa etária, na primeira infância, ela é uma esponjinha, ela está aberta para receber tudo o que o mundo é capaz de dar para ela, né?
Então, ela está aqui brincando, falou um negócio lá do outro lado, ela ouviu. E aí, num outro dia, ela fala aquilo para a gente fala, nossa, mas como que ela sabe disso? Porque ela está aberta para o mundo. Tudo que o mundo puder oferecer para ela, ela vai absorver, né? Por isso, ela é uma fase muito importante para que os adultos responsáveis por ela auxiliem nessa evolução moral, né? Nesse quadro, para que ela se torne um espírito melhor. E quem é muito importante nesse período são os pais, né? Gi? Quando a criança está se desenvolvendo, e isso é mais ou menos a partir dos 2, 3 anos de idade, né? Ela vai formando a sua personalidade. Então, tudo aquilo que ela tem enquanto espírito está lá guardadinho e novos elementos vão chegando para ela. Quando ela chega por volta dos 7, 8, 9 anos de idade, começa a juntar tudo o que já é dela, que ela traz, enquanto um espírito que tem uma história, com aquilo que ela recebeu de novo naquela família, naquele novo mundo que ele chegou. E aí ele vai, dessa forma, criando a sua própria consciência, né? E se tornando quem ele é naquele momento. Então, aí tem uma outra pessoa da educação que vai falar, que é esse moço aqui chamado Vallon, que ele vai dizer das relações afetivas e do meio. E como é que esses dois elementos, o meio onde eu estou, o ambiente, e os indivíduos com qual eu me relaciono, eles são importantes para o meu desenvolvimento, né? Eles podem interferir naquilo que eu trago. É por isso que essa ideia sempre de evolução do espírito, da gente estar voltando para estar sempre melhorando e aprendendo. E são esses dois elementos fundamentais que possibilitam essa transformação. Gi, pode ir para o próximo. Então, aí, o Emmanuel, ele vai falar um pouquinho sobre a questão, né, da importância do lar, da importância da família, né? Qual é o melhor lugar para a preparação daqueles que retornam à Terra? É a família, é o lar, é a base onde vai se desenvolver toda a questão do sentimento, que é a afetividade, que falou lá atrás o Pestalozzi, falou o Vallon, e é o caráter, né, que tem a ver com a moral. Gi. E aí tem um outro elemento importante, quando a gente está falando de qual é essa base, que é que essa família ela não acontece por acaso, né? A gente encarna numa família por um motivo. Ninguém caiu de paraquedas, acho que eu sou uma pessoa que eu não sou dessa família, eu devo estar na família errada. Não está, né? A maioria das pessoas que encarnam como pessoas próximas é porque elas têm vínculos, né? Tem uma reciprocidade. E, portanto, elas têm o compromisso de um ajudar o outro nesse processo evolutivo. Mas, né, também pode acontecer das pessoas reencarnarem naquele grupo familiar exatamente para tentar resgatar alguma coisa que aconteceu. Então, aí, importantíssimo o papel da família e dessa comunhão, desse acerto, dessa convivência para que os indivíduos consigam avançar, seja lá nas antipatias ou nas questões que tenham para resolver. Mas, de uma maneira geral, a família está, sim, focada em relações que são de afeição, de reciprocidade, onde uns vão ajudar nesse processo evolutivo. Gi. Então, aí a gente traz, de novo, a questão da importância dos pais, né? Está lá no Livro dos Espíritos, então, que os pais, eles são, sim, responsáveis pela educação dos filhos e que eles têm, pode passar, Gi, uma grande influência sobre os filhos. A partir do momento que as crianças nascem, os pais têm uma grande influência sobre aquela criança, né? E que, se eles não cumprirem com a sua missão,
eles são responsabilizados sim por isso. Então, é a função dos pais desenvolver o espírito dos seus filhos através da educação. É claro que às vezes a gente enxerga algumas situações em que a gente pensa, eu acho que ali é a criança que veio para ensinar aquele adulto. Também acontece, porque a gente sabe que esses papéis eles vão se invertendo ao longo da reencarnação. Mas, via de regra, na organização da nossa sociedade, o adulto tem esse papel, e se ele recebeu aquela criança é porque ele tem, sim, de alguma forma, que progredir junto com aquele espírito que chega ali para ele, né? Então, é importante que os pais assumam essa responsabilidade. E ser pai não é uma tarefa fácil, né? Então, existem problemas, preocupações, conflitos, dúvidas, e a gente tem que assumir essa responsabilidade, né? Que não é fácil. E ao passo que a gente assume essa responsabilidade, vai educando o nosso filho, e nosso filho vai crescendo, nós, que somos os adultos, vamos envelhecendo. Então, envelhecer, ele é um fenômeno biológico, natural, e tudo que existe, que é vivo, envelhece, né? Todos os seres vivos passam por esse processo. Os animais, os seres humanos, as plantas, né? Então, necessariamente, envelhecer é uma etapa do desenvolvimento humano. E aí, a visão espírita, o que ela vai trazer para a gente? Que envelhecer é uma bênção, né? Passamos por várias fases que a gente viu lá no começo, infância, juventude, maturidade. Todas essas fases foram importantes para a nossa formação e para o nosso desenvolvimento, né? Porém, apesar da gente saber que a morte não é uma etapa final, o envelhecimento ele é importante no sentido de permitir que a gente possa rever, possa alimentar, possa conviver mais tempo antes de chegar ao processo de desencarne, né? Então, entendendo que a morte não é uma etapa final, a gente entende que o envelhecimento é um processo natural da vida. E aí, lá no Livro dos Espíritos, a gente tem a questão 681, e ele vai falar lá, né? Os pais vão envelhecer, os filhos nascem. E aí, um elemento importante dessa relação pai e filho. O amor filial e o amor paterno, eles são sentimentos natural, né? Eles vêm baseados numa afeição recíproca, para que os membros da família se ajudem, ou seja, os mais velhos cuidam dos mais novos, e num determinado momento, os mais novos vão cuidar dos mais velhos. Esse é o processo que deveria acontecer. E ali, lá naquela época, quando o Livro dos Espíritos foi decodificado, os espíritos já tinham a visão de que isso não ocorria na nossa sociedade, né? E cada vez mais a gente tem visto algumas coisas nesse sentido de uma grande valorização da juventude e entender que o envelhecer é um fardo, que o idoso é um fardo. Então, que lá já no século XIX isso já era visto e apontado, e a gente ainda está nesse processo de entender isso, né? Então, olha lá, nós temos o dever moral de cuidar uns dos outros na família. Uma coisa importante é entender que no processo reencarnatório, esses papéis sociais, eles mudam, e não só no processo reencarnatório, mas no próprio processo de desenvolvimento, né? Então, hoje, aqui no nosso grupo, a gente não tem as crianças, mas a gente tem pessoas que são mais jovens, que são mais velhas, os mais velhos que já foram jovens, esses jovens que já foram adolescentes, crianças, bebês, e assim vai. Esses papéis vão se invertendo tanto nas vidas sucessivas, quanto dentro dessa nossa própria existência, né?
Eu sempre costumo brincar que só existe um jeito de não envelhecer, é morrer jovem, né? Então, eu não quero ficar velho. Se você também não quer morrer jovem, tem jeito, é uma coisa ou outra, não vai dar para ser os dois. Porque isso faz parte do processo evolutivo mesmo. O Arnaldo Antunes, ele tem uma música em que ele fala que o que existe de mais moderno na nossa vida é envelhecer, né? Mas não é envelhecer de qualquer forma, né? O envelhecer, pode passar, Gi, a gente precisa entender que envelhecer é um processo. Hoje, a gente vive muito mais do que já se viveu antes, né? Então, eu me lembro quando eu era criança, que 50 anos já era uma pessoa idosa, né? Nossa, ela já morreu com 50 anos, nossa, viveu bastante, né? Já tem 40 e poucos anos. Hoje nós vivemos até 80, 90, 100 anos. Então, entender que envelhecer é um processo, que a gente nasceu, a gente começou a envelhecer, né? Um dia de vida eu já estou mais velho do que eu estava antes. Então, que entender que a partir do momento que a gente nasce, esse processo ele vai ser deflagrado e nós vamos nesse processo de crescimento, e ao passo que a gente cresce, envelhece, a gente vai aumentando ou diminuindo a nossa independência e a nossa autonomia. Então, que a gente também precisa se preparar para esse momento, né? Porque envelhecer implica mudanças, né? O nosso tempo é outro, o nosso ritmo é outro, o nosso corpo é de outra forma, o nosso pensamento é de uma forma. Então, o envelhecimento ele pode tanto ser visto, né, como uma forma negativa ou como uma forma positiva. Poxa, eu envelheci, então eu tenho mais experiência, eu tenho mais conhecimento sobre uma série de coisas, eu tenho uma outra visão de mundo, mas a gente também tem limitações, né? Então a gente tem ali, a figurinha anterior era de um casal tirando a selfie, aqui é no computador, porque hoje, por exemplo, esses são os, né, das gerações mais velhas, esses são os grandes desafios, entender essas novas tecnologias, dessa modernidade. No entanto, a criança acabou a energia elétrica, o jovem acaba a energia elétrica, ele não sabe o que fazer, né? Poxa, como é que eu vou tomar banho? A gente sabe que pode pegar o fósforo, acender o fogo, esquentar a água, ir lá tomar banho de canequinha. Essa geração, para algumas coisas, eles não têm esse conhecimento, né? Então, é importante a gente enxergar isso, são saberes diferentes, né? E aí, tem muitas formas de envelhecer. A gente começar a pensar sobre isso e enxergar isso, né? Uma outra coisa é entender que cada um de nós tem uma história, né, que vem antes deste momento. Nós temos um presente e temos um futuro. Então, é começar a pensar como é que a gente vai viver esse envelhecimento, né? Não é pensar só antes e nem ficar fazendo projeções, mas é viver realmente o envelhecimento. Não é quando eu ficar velho, não. Hoje, o que eu vou fazer para mim e para minha vida futura hoje, né? Gi? E aí a gente sempre lembrar, né, gente, que as fases de vida são transitórias, as crianças de hoje vão ser os jovens de amanhã, os jovens de amanhã vão ser os adultos serão os idosos, e a condição de idoso de cada um de nós requer planejamento e compreensão para a gente entender as mudanças e os desafios que vão acontecer. Hoje a gente tem cada vez mais um mundo de pessoas mais velhas, né? Que antes não se tinha. Então, a nossa geração, a nossa sociedade hoje, ela precisa abrir os olhos para entender quem é essa nova geração, né? Que tem dos 60 a mais, que faz parte do mundo, sim, que é ativo, sim, de uma forma e de outra, e que tem aí uma série de vivências e de contribuições para fazer. Então, pensar nesse espaço da sociedade para essa geração que hoje é presente no mundo, né? E aí a gente tem 4 pilares, né, básicos aí que a gente fala
numa relação da pedagogia moderna com elementos que o Evangelho traz para a gente, né? Então, o pessoal que é da educação já ouviu falar nisso aí, aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a conhecer, e como é que isso vem para a gente dentro do Evangelho, né? Então, aprender a conhecer, conhecereis a verdade, ela vos libertará, e aí eu posso fazer várias interpretações, mas uma delas que a gente tem é de entender mesmo o processo, né, da doutrina, da reencarnação como possibilidade, da aprendizagem que isso traz, e de que quanto mais conhecimento eu tenho, maior é a minha responsabilidade, sim, de aprender a viver, de aprender a fazer, né? Que é a prática da caridade, que é a prática da empatia, da bondade, do amor. Aprender a conviver, fazer aos outros o que eu gostaria que fizessem para mim, e o aprender a ser, né? Ser de perfeitos, e aí o mais perfeito que a gente puder, porque a gente sabe que somos seres imperfeitos, por isso que a gente está aqui ainda, né? Então, é a gente entender que todas as fases da vida têm importância, têm valor, que esses papéis mudam, e aí a nossa importância enquanto adultos ativos nesse processo de ensinar gerações mais novas, né? E aí, só para a gente fechar, quando a gente fala dessa relação das gerações, né? Se a criança não vê o adulto exercendo o cuidado com o outro mais velho, como é que ela vai poder exercitar isso depois? Né? Se a criança não vê essas relações entre os indivíduos da família, de preocupação um com o outro, de ajuda um com o outro, de convivência, de como se lida com os problemas, como é que ela vai aprender isso quando ela for adulta? Então, isso é muito importante, e a nossa geração, né, nós adultos agora, que precisamos estar atentos a quais são os valores que a gente está passando para as nossas crianças e jovens, e como nós estamos tratando os mais velhos que nós, para que a gente tenha aí uma sociedade mais harmônica, um mundo mais harmônico e relações mais saudáveis entre as pessoas. Acho que é isso, gente. Ufa, vocês não sabem o nervoso que eu tô aqui. Se deixei falar e... É isso. Não sei se foi muito rápido, se eu me animei muito, mas não sei. Se alguém quiser fazer alguma pergunta que eu saiba responder. Eu quero fazer. Oi. Oi, meu nome é Emília, eu sou psicopedagoga, eu atuo num residencial de idosos e também atuo com adolescente, tá? Eu tenho 68 anos e continuo na ativa na minha profissão, continuo estudando, porque é muito importante, principalmente... Hoje em dia, a gente tem muita coisa sobre neurologia e educação, etc. Mas, na realidade, eu quero te perguntar uma coisa. A pessoa que aborta uma criança, quais as consequências disso para ela e para a criança que queria nascer naquela família? Cadê os universitários? Eu não sei. A doutrina ela tem uma visão, né, sobre a questão da vida, do suicídio, do respeito à vida. Mas aí eu vou falar uma questão que é a minha maneira de pensar, que a gente tem também um elemento que é do livre-arbítrio. Certo. Tudo que a gente vê, né, na doutrina mostra as possibilidades do indivíduo, das suas limitações e das suas capacidades de compreensão. Então, quanto mais o indivíduo sabe, maior responsabilidade ele tem sobre a decisão dele. Isso é um fato. A gente também sabe que até o último momento, o último suspiro,
o arrependimento, ele é possível, ele existe, Entendi. e ele é uma possibilidade de evolução e de aprendizagem. O momento do desencarne, inclusive, é um momento de aprendizagem e de evolução. Até Então, para o eu bebê acho... que não nasceu, é isso? Sim, para todos. Que não Aquela criança gerou, não... que não aquela criança conseguiu não... formar. A criança não ter nascido, a gente não sabe se realmente também era algo que fazia parte do processo dele Dela. ou não. Tá. Enfim, não tem receitinha, né? Porque os Sim. casos, eles são individuais. Cada indivíduo tem uma história, uma missão, um desenvolvimento. Mas, via de regra, o que a gente sabe é isso, né? A vida sempre, né? Isso. O livre-arbítrio e as responsabilidades que são de cada um. Entendi. Luiz, quer completar? Não sei, Emília, se deu aí. Vai, Não, Luiz. entendi. Estava esperando que alguém lembrasse disso. Você foi perfeita com aquilo que você estava dizendo. Isso. Acho assim que a gente tem que entender que há um processo de ação e reação, né? Toda atitude gera uma ação e essa atitude vai ter uma reação. E essa reação vai estar dentro do seu processo de decisão. Da mesma forma, se você for discutir o aborto, se você for discutir o processo da morte das pessoas que estão muito doentes, como é que chama isso? Da eutanásia, né? Eutanásia, Então, são coisas que, na realidade, pesam em cima da decisão e da compreensão de cada um. Tá? Óbvio que existe uma reflexão nos trazida pela doutrina que essa ação implicará numa reação. Você vai arcar com essa reflexão. Certo, entendi. Essa reação poderá ser dolorida, poderá ser muito dolorida. Para o espírito que estava para encarnar, ele também vai passar por uma reação, muitas vezes, não muito positiva. Né? Entendi. E pode gerar, inclusive, raiva, ódio, uma série de coisas, para o qual ele vai ter que passar. E na outra encarnação... Ele vai ter que... Vão ter que acertar esse processo. Né? Então, entendi. Muito provavelmente, em outro momento, terão a oportunidade de se reencontrarem e acertar esse processo. Acertar o processo. Entendi. Mas eu acho que o mais importante, como disse a Evelyn, são os valores que nos foram passados. Quer dizer, se nós temos uns valores consolidados, se nós temos um contexto familiar coerente, se nós vivemos de um processo, não precisamos ser carolas em coisa nenhuma, nem fanáticos em processo. Nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós aprendemos no decorrer da nossa jornada nesse planeta, dos valores que encontramos dentro de nós, que nos foram passados pela nossa família, entendendo que a lógica, a razão é importante, mas a emoção também é, né? E esse processo da emoção também nos ajuda a crescer, que a gente tem que aprender a equilibrar os dois lados. Certo. Então, a hora que nós pensamos nisso, e se temos esses valores, dificilmente acabamos chegando nessa situação que nós estamos discutindo. Certo. Eu chego nessa situação quando o jogo é só material e quando eu, na realidade, estou reagindo a uma situação da própria comunidade em que eu estou inserido. Entendi. A gente vai aprendendo no decorrer do caminho, e aí você não tem que chegar no aborto, nem vai chegar no processo, você até pode, não pode criar, mas tudo bem, você pode permitir que essa criança seja adotada por alguém. Adotada, claro. E as coisas podem ser veículo para poder esse outro espírito evoluir. Eu acho que por aí. As famílias são... Há muitas e muitas famílias desestruturadas hoje em dia. Desestruturadas, pais que não sabem como educar filhos, filhos que realmente tomam conta da casa, adolescentes, e normalmente eles
eles recorrem a nós como se a gente tivesse uma receita, né? Para como educar aquele serzinho que nasceu naquela família, e a gente vê cada absurdo que um negócio é uma desestruturação. Acho que às vezes dá vontade de pensar que pai e mãe, o nenê tinha que vir com uma bula. Como fazer, não é? Como vou educar? Eu acho que dá para você pensar, Emília, dentro do seguinte processo, né? A Evelyn, não sei se a Evelyn concorda comigo, mas eu vou colocar para você o seguinte. Você, antes de qualquer coisa, acabou de nos explicar que você é uma reeducadora. Né? Sim. Trabalhando dentro do trabalho de reeducação. O que nós não aprendemos ainda, né, é que os pais têm que ter esta reeducação. Nós não educamos os pais para ser pais. Nós não educamos os pais para dar sequência nas suas vidas. Né? Nós não damos a eles a possibilidade de discutir o assunto. É uma preocupação muito grande que a Gia e a sua equipe tem de trabalhar os pais, né? Trabalhar as famílias. Por quê? Porque ali começa o processo de reeducação. Né? De reeducar o indivíduo para ele entender a nova realidade onde ele está inserido. Da mesma forma, que essa é uma coisa que eu também sinto falta, uma vez que eu já sou idoso, na realidade, de nós sabermos que o idoso também precisa de uma reeducação. Sim. Né? Se ele vai fazer uma reeducação, ela tem que ser uma reeducação psicopedagógica. Isso. Né? Eu vou trabalhar a mente, né? E vou trabalhar a reação e a ligação dele com o mundo. Claro, E aí, reeducando esse caminho, se nós darmos uma condição de reeducação, muito disso que você está falando, não passa a não acontecer, por quê? Porque, na realidade, hoje acontece por falta de informação mesmo. Sim. Certo? E como nós não temos modelos, esse processo de educação é bem esse. Nossos pais podiam não ser perfeitos, mas eles foram nossos modelos. Isso. Nós aprendemos com eles. E aprendemos com o resto dos pais da família, os pais amigos, com quem a gente interagiu, com quem a gente aprendeu um monte de coisa. Então, mas nós tínhamos um processo de comunicação muito pequeno. Né? Nós tínhamos a influência da mídia era pequena. Certo? Eu ainda sou do tempo que a gente ouvia novela na rádio. Então, na verdade, esse processo foi evoluindo. Quer dizer, nós tivemos uma série hoje de informações que nos chegam a todos os momentos. Não vai dar para estar atualizado o tempo todo? Não vai dar para estar atualizado o tempo todo, mas se nós estamos num grupo, como estamos aqui, e trocamos uns com os outros, um aprende com o outro. Né? Aquilo que eu não consegui assimilar, eu posso assimilar com você, posso assimilar com a Evelyn. A Evelyn nos deu um banho de informações hoje. Muito bom. Muitos de nós já tinham essa informação. Eu estudei tudo que ela falou e muita coisa a gente não lembra mais da mesma forma. Verdade. Né? Tivemos uma série de oportunidades, discutir um ano Piaget. Isso. A gente e aí vai. Depois mergulhamos na doutrina e aprendemos, né, todo o processo que o Kardec nos traz, vindo do Pestalozzi, de toda a interação, né, de todo o processo. E ainda para nós, psicólogos, por exemplo, é uma coisa que a ligação da Ana Freud com a doutrina espírita que aconteceu, e ela interagiu e trouxe uma série de trabalhos. Né? E a gente lembra uma coisa que é muito importante. A doutrina vem, ela é codificada, ela é colocada no pedaço, na mão de um pedagogo, de um mestre, de um professor, e é codificada de forma didática para que nós pudéssemos assimilar e desenvolver. E aprender através daquilo. Podemos até alegar que a linguagem da época era muito complicada em alguns momentos, mas nos deram inteligência suficiente para poder traduzir aquilo. Né? É verdade.
né? Acho que nós tem os pais dos burros, né? Que era o dicionário. Hoje nós temos o Google, né? Que nem sempre conta as coisas muito bem certinho, mas a gente pode pesquisar mais, né? Então, eu acho que este processo nós não podemos deixar. Eu acho que o movimento do trabalhar as quatro figuras, os quatro tabuleiros aí, é importantíssimo. E a hora que ela diz que aos 60 anos nós já somos idosos, né? Eu não, é o Estatuto do Idoso que fala, não sou eu, não. Ainda bem. Nós já somos assim, já Eu vivemos não a me idade, sinto eu já sou idosa. mais idoso que qualquer coisa, certo? Já estamos idosos faz tempo, né? O mais jovem entre nós aqui é o Carlito, certo? O resto é tudo idoso. Eu acho que tem uma outra coisa aí para a gente também pensar, né, Luiz, que a gente fala dessa questão da idade como um elemento cronológico da matéria, do nosso corpo. Exatamente. Né? Também é importante a gente não perder isso de vista. Às vezes a gente olha para uma criança e fala, nossa, mas essa criança parece velha, né? Isso. Pode ser, talvez ela seja mesmo um espírito que já, né, seja muito mais antigo e tenha muito mais vivência do que um que está aqui com 70 anos, né? Eu tenho um neto assim. Evelyn, exatamente isso que eu ia comentar, porque o Luiz fala que ele é idoso, etc. Você não é idoso, você está num corpo idoso. E eu tenho um neto de 12 anos que é velho e está num corpo de criança, de adolescente. Incrível como ele é velho. As palavras que ele usa não tem nada a ver com o mundo dos adolescentes agora. Eu fico até arrepiada. Um negócio inacreditável. Eliane vai falar, ô Luiz. Aprender, né? Meu sobrinho neto virou para o pai e disse, pai, você lembra que nós combinamos que íamos nos encontrar aqui? Olha, que incrível! Aí o pai passava no telefone e falou, responda o quê agora? E você lembra que vocês combinaram. Agora ele está te dando um toque para que você não esqueça que esse encontro foi combinado. Né? Então, e ele lida com a coisa com uma tranquilidade enorme. Então, tá. Eu acho que nós todos temos o entendimento que o corpo físico, a matéria, tem fim. Né? O espírito não. E nós somos espíritos encarnados em processo de evolução, de aprendizagem. Graças a Deus. Né? E que vai chegar um momento que nós vamos ter outra fase. E entendendo que já viemos de muitas fases lá atrás. Nós podemos estar aqui há milênios. Né? E fomos renovando o nosso acordo, o nosso contrato, porque não cumprimos todas as tarefas. Mas, na verdade, a oportunidade sempre virá. Como disse a Evelyn. Bárbara esse papo, bárbara esse momento. Muito bom mesmo. Nós vamos reeditá-lo. Né? Excelente. Vamos fazer isso mais. Eu vou abusar da Evelyn também. Nós tivemos um pequeno probleminha técnico e não conseguimos gravar o começo da palestra. Depois, de um certo momento, conseguimos continuar gravando. Nesse primeiro caminho, nós vamos pegar a Evelyn, ela vai passar para nós ali, vai falar um pouquinho no começo, cumprindo. Mas aí ela só vai falar para aqueles que vão estar arrumando essa história, não vai ter mais plateia por enquanto. A plateia você terá um pouquinho mais para frente, com outros assuntos, dá continuidade a isso tudo. Ai, meu Deus! Parabéns. Obrigada. Meio louco e meio visionário de vez em quando. E assim, no ano que vem eu quero fazer um encontro da família. Né? Eu quero ter um dia, um fim de semana, um sábado, um domingo, onde nós faremos um evento para encontrar a família.